Então, se a gente for pensar, né, nessa mesma situação, uma ação que começou e terminou no passado, a gente vai falar agora do past progressive. Só que em vez dessa ação ser pontual, igual, né, eu morei, eu viajei, ela conversou, a gente vai pensar agora numa ação que estava em progresso no passado. Então, se eu digo, it was raining this morning, estava chovendo essa manhã, né, hoje de manhã, eu vou ver então que é uma ação que estava acontecendo, mas começou e terminou no passado, que foi essa manhã. Ok? Né? Lembra que isso também tem lá o present progressive, né? Ações que estão acontecendo, mas era no momento em que eu estava enunciando, né? Aqui no passado, no momento anterior. Certo? Outro uso do past progressive para indicar situações que se repetiam constantemente. Então, se eu digo, they were always asking the same questions, né? Eles estavam sempre perguntando, né? Fazendo as mesmas perguntas. Então, eu tenho uma ação repetitiva e para indicar essa repetição, eu posso usar o progressive. Certo? O que é interessante desses tempos, tanto do simple past quanto do past progressive, é que eu posso usar certas conjunções como o while e when, que significam enquanto e quando, para conectar duas orações, né, que tenham esses tempos no passado, e eu acabo expressando, então, ações simultâneas. Vamos ver um exemplo. Se eu digo, Mary was studying while we were playing outside. Eu tenho, a Mary estava estudando enquanto nós estávamos brincando, jogando lá fora. Então, eu tenho ações, por exemplo, eu não tenho nenhuma relação, por exemplo, de causa ou consequência, ou de tempo, enfim. Eu tenho simplesmente, né, estou expressando duas ações que estão acontecendo ao mesmo tempo. Elas não têm, vamos dizer, expressamente nenhuma relação. Então, Mary was studying, a Mary estava estudando, e ao mesmo tempo, enquanto isso, a gente estava brincando lá fora. Né? Reparem que nas duas orações o tempo é o progressive, né? Ela estava estudando e nós estávamos jogando. Né? Se eu comparar essa com uma frase que tem o conector when, olha lá no nosso exemplo como fica um pouco diferente. I was talking to my boss when you called this morning. Eu estava falando, conversando com meu chefe quando você ligou. Repare quando eu uso o quando, eu acabo, vamos dizer, né, expressando duas informações, só que uma delas está no progressive, né, eu estava falando com meu chefe, e uma ação pontual, você ligou. Né? Então, eu tenho essas duas ações ocorrendo ao mesmo tempo, só que não é igual ao nosso primeiro exemplo, as duas estavam acontecendo, mas uma em duração e a outra mais pontual. Estava conversando quando você ligou. Tudo bem? Se a gente for pensar em estrutura do past progressive, a gente vai ver então que a gente tem o sujeito, né? Eu, você, I, you, he, she, it, um verbo to be, né? Vamos lembrar, lá no presente o verbo to be tem três formas, pode ser am, né? I am, are, you are, they are, ou is, he is, she is. Já no passado a gente tem duas formas, o was e were, desculpa. Então, se eu digo, né, eu estava, I was. You were, você estava, você era. He was, she was. It was. We were, they were. Né? Então, o mesmo esquema do presente, só que agora a gente está pensando, né, eu estava, eu era, você estava, eu era. E o verbo, para indicar, então, duração, vai ter o acréscimo de ing, né, para indicar ação em progresso. Então, por exemplo, sing, cantar, cantando, singing. É só acrescentar o ing. Então, ficaria he was singing, ele estava cantando. They were singing, eles estavam cantando. Para passar para a interrogativa, a gente sabe que o verbo to be é só inverter a posição com o sujeito. Então, ao invés de falar she was singing, eu vou inverter was she singing. Então, a gente tem alguns exemplos. Were they sleeping? Eles estavam dormindo. Was she working? Ela estava trabalhando. E na negativa, só colocar o not. No, they weren't. Were mais a partícula not. Ou no, she wasn't. Wasn't, was, que é was mais a partícula not. Certo? Vamos pensar.
Que tipo de gênero ou texto que é muito comum a gente encontrar passado e que às vezes é bom a gente ficar mais atento porque pode ajudar, né, na hora de ler, se a gente entender o funcionamento do passado. Biografias, quando a gente fala, né, onde uma pessoa nasceu, quando nasceu, onde foi criada, o que ela fez quando era criança, jovem, etc. Então, biografias é um gênero que aparece bastante no passado, né? Notícias, se eu pegar um jornal ou mesmo na TV, eles vão relatar notícias de um dia anterior ou da manhã daquele dia, né? Então, os verbos podem estar no passado, né? Quando aquilo ocorreu, como ocorreu, por que ocorreu. Algumas narrativas, né, se eu estiver contando uma história, alguns fatos estão, né, anterior àquele momento, então os verbos provavelmente podem aparecer no passado. Né? Então, esse tipo de texto pode esperar, né, pode ficar mais atento, porque provavelmente aparecerão verbos no passado e aí a gente já sabe mais ou menos como funciona. Como exemplo, eu trouxe um exercício da Unicamp, vestibular de 2011, em que a gente tem um texto sobre o Charles Darwin, né, falando um pouco sobre a pesquisa dele, das espécies, e por que ele demorou para publicar essa pesquisa. E a pergunta, né, do vestibular era qual era a hipótese, né, para justificar a demora para publicar esse livro e quais eram as evidências que contrariam essa hipótese apresentada no texto. Então, se a gente fosse dar uma olhada, a gente teria, né, começando, Charles Darwin began working on his theories, ele começou a trabalhar. Se você der uma olhadinha na lista de verbos regulares, began é o passado de begin, que é começar. Né? Então, ele começou a trabalhar nas suas teorias. However, his works were published more than 20 years after that. Né? Mas, no entanto, os seus trabalhos foram publicados mais de 20 anos depois que ele começou a pesquisa. Então, se a gente for olhar no texto, a gente vai ver que logo no título a gente já tem, né, o auxiliar de passado, o did. Né? Então, did Charles Darwin delay in publish Origins of Species? Né? Então, ele atrasou, ele mesmo, né, demorou para publicar isso. E logo no começo a gente tem Charles Robert Darwin began working. Se você olhou a lista de verbos irregulares, began é o passado irregular de begin, que é começar. Então, ele começou a trabalhar com as suas teorias, e assim, se a gente for correndo um pouquinho mais o texto, a gente vai ver que a hipótese, né, levantada para ele ter demorado tanto para publicar é que some suggest that he was afraid to challenge the scientific community and upset the church. Né? Então, a gente tem lá was, a gente sabe que o was é o passado do to be, né? He is afraid, he was afraid. Então, a hipótese é que ele estava com medo, né, de chatear a comunidade científica e a igreja. Né? E a gente tem que achar, então, dois fatos que contrariam essa hipótese. Então, se a gente correr um pouquinho, a gente vai ver que um dos fatos, né, é que still Darwin continued working on his theory, né, que apesar disso, ele continuou a trabalhar na sua teoria. Se ele realmente estivesse, né, com medo de chatear a igreja e tal, ele teria parado a sua pesquisa. Né? Então, um dos fatos que prova em que ele não... que essa teoria levantada, que essa hipótese levantada é falsa, é que ele continuou trabalhando nos estudos dele, na pesquisa dele. Se a gente descer um pouquinho mais lá embaixo do texto, a gente vai ver que o outro fato é he published essays revealing his work in progress. Então, durante esse tempo, não saiu o livro na íntegra, mas ele published, ele publicou alguns ensaios sobre a sua teoria em progresso. Então, pode reparar, os dois verbos são regulares, tem o sufixo no final ed, continue, and published. Ok? Então, as duas respostas envolveriam, então, o uso desses verbos no passado, porque a gente está falando sobre a vida de uma pessoa, né? Praticamente como uma biografia. O outro exemplo ainda é da Unicamp, mas dessa vez vestibular de 2012, em que a gente tem um texto sobre o Martin Luther King, né, a luta dele, os ideais que ele defendia. E uma das perguntas é, na linguagem metafórica do texto, um trecho do discurso proferido por Martin Luther King em 1963, aqui se refere à nota promissória emitida pelos Estados Unidos da América. Então, a pergunta queria saber a que se refere essa nota promissória. Bom, se eu estou relatando dois fatos que acontecerão ao mesmo tempo, então, ao mesmo tempo que ele assinou essa promissória,
foi, né, esse mesmo tempo em que a Constituição foi escrita, a nota promissória se refere, então, à própria Constituição, né, aquela a que se refere a todos os americanos como iguais. Então, só por esse, né, uso do when a gente poderia, então, ver, né, entender um pouco mais sobre a resposta. Então, essa foi a nossa aula sobre passado. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só enviar a sua questão. Continuem ligados no nosso canal e até a próxima.